É uma mensagem tremenda de uma palavra profética que o tataravô desse grande homem de Deus que está falando com o intérprete recebeu, de uma visão de uma multidão, que era um oceano de pessoas levantando a mão e clamando todas, pão, 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 pão. E ele então sentiu o chamado de Deus para ser um pastor, o tataravô desse, e depois 5 gerações de pastores. E esse pastor teve um ministério forte, mas pequeno ainda. Depois o bisavô dele teve outro ministério de pastor e evangelista forte, mas ainda pequeno. O avô que estava contando a história para ele quando ele era pequeno, da visão do avô dele, o tataravô desse que está falando, teve um ministério forte como pastor evangelista, mas ainda pequeno. O pai dele teve um ministério forte de pastor evangelista, mas ainda pequeno, um pouco médio no máximo, até que finalmente esse homem então, nessa geração, que é jovem, mais jovem que eu, ele já alcançou mais de 10 milhões de pessoas para Cristo. E ele é hoje o sucessor do maior evangelista de todos os tempos, que morreu recentemente, o Bonk, um alemão, que levou a Cristo mais de 79 milhões de pessoas. E esse homem que Daniel Kolenda, que estará falando aqui, estava no estádio ontem, ele falou que essa palavra é para o Brasil. E não é só para ele, que ele vai alcançar mais que todos os outros antes dele, mas também para o Brasil. E estávamos lá nesse clima, nessa unção. Quantos da igreja estavam lá? Levanta a mão aí. Quanta galera teve lá? Alguns no Morumbi, outros no Allianz Parque. E um mover tremendo de Deus ali. Nós estávamos na cara do gol, bem na frente do palco ali. Foi tremendo o mover. Eu e Gabriel ficamos até 2 horas da tarde só, porque o Gabriel não aguentava e eu tinha um casamento para fazer aqui em Ribeirão. Mas foi tremendo esse tempo. E agora projeta então essa palavra do homem de Deus, do Daniel Kolenda. Glória a Deus. Jesus is the answer for this nation. Jesus is the answer for Nigeria. Jesus is the answer for Africa. Say amen. Everyone who called upon the name of the Lord shall be saved. But I come to you in the name above every name. The name that is higher than every principality. The name that is higher than every power. It is the name of Jesus Christ. Every knee should bow and every tongue should confess of things in heaven, on earth, and under the earth, that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Say amen. Isn't this amazing what's happening in your nation? Não é incrível o que está acontecendo na sua nação? I declare over you what Evangelist Reinhard Bonnke used to declare in Africa. Eu declaro sobre vocês o que o evangelista Reinhard Bonnke declarava sobre a África. That Brazil shall be saved. Que o Brasil seja salvo em nome de Jesus. How many of you know we are living in the season of harvest? Quem aqui entende que nós estamos numa temporada de colheita? I want to share with you a scripture the Holy Spirit gave me as I was driving from the Allianz Stadium to here this morning. E eu quero compartilhar uma parte das escrituras que o Espírito Santo me mostrou enquanto eu via do Allianz Parque para cá, para o Morumbi. And it's from the book of Amos, chapter number 9. E é no livro de Amós, capítulo 9.
Amos chapter number 9. I believe this is a word for Brazil. Eu creio que essa é uma palavra para o Brasil. But I believe this is also a word for the nations that God will send you to. E eu também creio que é uma palavra para as nações para onde Deus vai te enviar. Chapter 9 verse 13. Capítulo 9, versículo 13. Behold, the days are coming, says the Lord, Eis que vem dias, diz o Senhor, that the plowman shall overtake the reaper, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, and the treader of grapes will overtake the one who sows the seed. e o que pisa as uvas ao que lança a semente. And the mountains will drop sweet wine, Os montes destillarão mosto, and the hills will melt. e todos os outeiros se derreterão. Hallelujah. Aleluia. I want to show you in modern language the picture that Amos is giving us. E eu quero te dar numa imagem do que é a linguagem dos dias de hoje, o que Amós He está says falando there is a aqui. day coming Ele fala, ó, vai vir um dia when the one who is planting the seeds quando aquele que está plantando as will be sementes, overtaken by the one reaping the ele harvest. vai ser tomado por aquele que está trabalhando na The colheita, harvest will be so multiplied porque isso vai ser tão múltiplo that we cannot keep up with que a it. gente não vai nem dar conta disso. And I prophesy to you E eu today profetizo para você hoje that the day is upon us. que esse dia está That the sobre hour is nós. upon A us. hora está sobre In nós. fact, even Jesus said 2,000 years ago, Até mesmo Jesus disse 2000 anos lift atrás, up your eyes. ergue os seus olhos, Behold, the fields are ripe unto harvest. contemplem os campos estão brancos The para a colheita, harvest truly is plentiful, porque a colheita está pronta, but the laborers are few. mas os trabalhadores são poucos. So Jesus said, pray. Então Jesus diz, ora, Pray. ora, Pray. ora. Everybody say pray. Todo mundo diz, ora, Pray to the Lord of the harvest, ora e pro Senhor da colheita, that he will send laborers into the harvest. para Ele enviar trabalhadores para a colheita. That's what's happening here. Isso é o que está acontecendo We aqui. are worshiping. Nós estamos We adorando, are praying. nós estamos orando, But I have to tell you something else. mas eu tenho que dizer mais uma In coisa. the same passage where Jesus said pray, Na mesma passagem que Jesus disse, a ore, few verses later, alguns versículos he depois, looked at those same disciples. ele olhou para os mesmos He discípulos said, go into all the world e falou, vão a todo preach mundo the e gospel. preguem o evangelho. Do you realize what happened? Você entendeu o que aconteceu? The disciples became the answer to their own prayers. Os discípulos se tornaram as respostas das suas próprias And this is orações. going to happen tonight. E é o que vai acontecer aqui hoje. This is going to happen today. Isso vai acontecer aqui, This is going to happen in Brazil, vai acontecer no Brasil, São Paulo, em São Paulo, around the world. ao redor do mundo. You will pray, Você vai but you orar, will hear the voice mas você vai ouvir a of voz the Lord of the do harvest Senhor da saying, colheita, go into all the world dizendo, vá por todo and mundo preach the gospel. e pregue o evangelho. Hallelujah. Aleluia. I have just a couple of minutes. Eu só tenho mais alguns minutos. Can I share with you something very personal to E eu me? quero compartilhar algo que é muito pessoal para mim. You know, I have had the privilege of preaching to tens of millions of people around the world. Eu já tive o privilégio de ministrar para dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. The ministry that I lead has seen more than 80 million people come to Jesus in Africa. O ministério que eu lidero já viu mais de 80 milhões de salvações na África. It's a great season of harvest. E é uma grande temporada de colheita. What Jesus has done in Africa, he will do in E Brazil. o que Jesus fez na África, Ele fará no If you Brasil. believe that, say amen. E se você crê nisso, diga amém. But many years before I went to Africa, Mas muitos anos antes de eu ir para a África, I was speaking to my grandfather. eu estava conversando com meu avô. I'm a fifth generation preacher's kid. Eu sou a 5ª geração de pregadores na minha família. And my grandfather was telling me a story E o meu avô me contava uma história about his grandfather sobre o avô dele and how he was filled with the Holy e Spirit. como ele foi cheio do Espírito Santo. I won't tell you the whole story, but I will tell you this. Não vou contar a história inteira, mas eu vou contar o seguinte. When he was filled with the Holy Spirit, Quando ele foi cheio do Espírito Santo, he saw a vision. ele teve uma visão. And this is how he described it. E ele descreveu assim. He said he saw a multitude Ele viu uma multidão that looked like an ocean of humanity. que se aparentava como um oceano de And they were humanidade. lifting up their hands. E eles levantavam suas mãos. And they were saying, bread, bread, E eles give clamavam, us bread. pão, pão, nos dá pão. When my great-grandfather awoke from that vision, E quando meu tataravô se despertou dessa visão, he believed that his calling was to take the gospel to those multitudes. ele creu que o chamado dele era levar esse evangelho para as multidões. And my grandfather sitting there with me told me this
story. E aí o meu avô sentado comigo, ele me contou essa história. And he said, Daniel, your great-great-grandfather never saw those multitudes come into the kingdom Ele of falou, God. Daniel, o seu tataravô nunca viu essas multidões vindo para But he said to Jesus. me, Daniel, in God's economy, Mas ele disse, na economia dos céus, that calling transcends generations. esse chamado ele passa por gerações. And if you will reach out in faith and take E it, se você tomar esse chamado por fé, calling will fall upon your esse life. chamado cairá sobre a sua vida. I believe with all of my heart E eu creio com todo o meu that this coração is a word not just for me, que essa é uma palavra não só para it mim, is a word for our mas generation. uma palavra para nossa geração. That we are entering into a season of harvest. E nós estamos entrando numa temporada de colheita. God is saying, pray. E Deus está dizendo, But ore. don't just pray. Não só ore, Reach out apenas, in faith. mas alcance com Take fé. that baton of the gospel. Tome esse bastão do Take the Evangelho. dreams. Tome os Take sonhos. the visions. Tome as Take visões. the words Tome as that have been palavras spoken to que generations. foram declaradas por gerações. And we will see them fulfilled in our E day. nós veremos elas sendo cumpridas nos amen. nossos dias. Diga amém. Come on, take the hand of the person that's next to you. Toma a mão da pessoa do seu lado agora. Lift your hands to heaven right now. Levanta suas mãos And aos for the next céus. 30 seconds, I want you to pray for the E harvest. pelos próximos 30 segundos, lift up your nós vamos voice. orar por essa colheita. Lift up your Ergue a voice. sua voz agora. Pray to the Lord of the Ore harvest. para o Senhor da colheita. Oh, we ask you to send out laborers. Senhor, manda We ask you to trabalhadores. send out workers. Manda trabalhadores. Missionaries. Missionários. Evangelists. Lord, Evangelistas. make Brazil Senhor, faz do the Brasil greatest missionary sending a nation maior nação de in envio the history missionário of the world. da história do mundo. E depois ele também confirmou esse chamado para a Igreja do Brasil e várias palavras proféticas foram as mesmas. E, irmãos, nós estamos para cumprir isso. Essa palavra não é nova. Eu me lembro na década de 60, já ouvi as palavras proféticas sobre um grande avivamento no Brasil que de fato aconteceu em parte, mas nós não vivemos tudo aquilo que Deus tinha na década de 80, quando eu me converti. Aquela geração de jovens foram incendiados pelo Espírito Santo, mas também não cumprimos com o chamado de Deus para a igreja brasileira. E agora Deus novamente está nos dando essa oportunidade, como igreja brasileira, de cumprirmos o propósito de Deus para a nossa geração, de modo que Deus está nos chamando a todos nós, a nossa geração de cristãos, para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. O chamado de Deus é mais forte do que nunca, porque nunca houve tantos perdidos, tanta gente esperando para ser alcançada. Nós estamos vivendo nessa geração com mais pessoas do que nos 2000 anos depois de Cristo. Há mais gente vivendo hoje na nossa geração do que todas as gerações juntas somadas, desde que Cristo veio à terra até o dia de hoje. E nós temos então esse chamado de Deus ecoando no mundo espiritual, e falando hoje à igreja do Brasil, e falando hoje a você aqui em Ribeirão Pires. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir esse chamado de Deus para a sua vida, porque é para você também. E assim, ouçamos a palavra em Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Diz a palavra do Senhor, Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, uma expressão física da glória de Deus. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Na tradução antiga, envia-me a mim, ficando bem forte a expressão da resposta. E Isaías disse sim ao chamado, e então se tornou o grande profeta, com todas as visões acerca do Messias. Quem mais teve revelação antes da vinda de Cristo ao mundo foi este homem de Deus, que respondeu ao chamado de Deus, dizendo: sim, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus nos chama, a igreja brasileira, e chama você para fazer a diferença nesta geração, cumprindo o chamado de Deus para a nossa geração. Este chamado é para todos, mas este chamado não é automático. Este chamado, para ele se cumprir, ele precisa ser vencidas as etapas. E é em 4 etapas que todos nós cumprimos o chamado de Deus para as nossas vidas. E a primeira etapa é conhecer o Senhor e se render a Ele em adoração. Para que nós cumpramos o chamado, nós precisamos conhecer a Deus, precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor, depois de termos sido salvos, nascidos de novo. Não é nesse momento, na maioria das vezes, que discernimos o chamado de Deus para as nossas vidas. É um pouco depois, na maioria das vezes, que você pode perceber e discernir o chamado que Deus tem para a sua vida. E por isso, a palavra nos encoraja em 2 Pedro 3,18, antes cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescendo na graça, na experiência com Ele, buscando o Espírito Santo, buscando intimidade com Ele, conhecendo mais o Senhor, mais de Cristo em nós e menos de nós em nós mesmos. É assim que é o crescimento espiritual, o conhecimento de Cristo. Quando o meu ego diminui, quando eu dou mais espaço para o Senhor, quando eu busco ao Senhor, para que Ele me encha do Espírito Santo, e então eu me rendo a Ele, e vou conhecendo ao Senhor, buscando de todo o coração, no dia a dia. Então Deus vem e revela o seu plano maravilhoso para as nossas vidas, que é um plano de vitória, um plano de bênção, um plano de prosperidade no mundo espiritual, um plano de frutificação, um plano de mudança do ambiente à nossa volta, um plano de mudança espiritual dentro de nós e em volta de nós, um plano de mudar o destino das pessoas, das famílias, das cidades, das nações, mudando a história dos perdidos desde muitas gerações, para que recebam o Evangelho de Jesus Cristo. E em Jeremias 29, 11 a 13, a palavra para os próximos 12 anos, que Deus falou conosco, a palavra para os próximos 12 anos, para a Igreja Batista Missionária, para a Igreja do Brasil, para a Igreja desta geração, que é a mesma, o desígnio de Deus, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Na versão antiga é muito forte. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós estamos buscando a Deus de todo o coração, quando nós estamos rendidos a Ele como verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura, aqueles que Jesus Cristo definiu, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que de fato estão totalmente entregues e consagrados a Ele. Então Ele vem e fala, e mostra o seu chamado, e mostra a sua esperança, e mostra o seu futuro. Porque viver sem fazer diferença no reino de Deus é viver sem esperança. Viver sem escrever uma história no reino de Deus é viver sem futuro. Porque vai chegar lá no livro das obras dos cristãos e vai ser aberto somente aquilo que foi escrito e realizado no reino de Deus. Tudo aquilo que foi escrito, a glória do mundo, a glória daqueles que estão se destacando em qualquer área, a glória de Messi, a glória de Cristiano Ronaldo, a glória de Neymar, não estará neste livro. A glória de qualquer apresentador de TV, a glória de qualquer super ator, super atriz que estão ganhando Oscar e estatuetas, a glória dos milionários que estão ganhando muito dinheiro, a glória daqueles que estão superdotados fisicamente e se destacando com corpos poderosos, musculosos ou esculturais, não vão estar escritos no livro da vida. E tudo isso somado, toda essa glória do mundo é igual a nada. Nada, porque não permanecerá, não é por fé e esperança, não existe futuro. Por isso, meus queridos, Deus nos chama para escrevermos uma história, Deus nos chama para vivermos por fé. Fé é a certeza da esperança, é a certeza do chamado de Deus para a sua vida. Esse é o seu futuro, esse é o futuro que vai mudar a história, esse é o futuro que vai mudar famílias, que vai mudar nações, esse é o futuro que vai estar escrito no livro das obras dos cristãos lá. Esse é o futuro para que você ouça no final de tudo: servo bom e fiel, serva boa e fiel, você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Entra na alegria do seu Senhor, e por toda eternidade Deus será glorificado pelas suas ações. Por toda eternidade Deus será glorificado por você mesmo, por você mesma, e todas as pessoas que você trouxe a Cristo, por todos os povos que você trouxe a Cristo através da igreja, o seu corpo sendo membro fiel e participante dos desígnios de Deus, do propósito de Deus para a sua geração. Aleluias, o Senhor está te chamando pelo nome, para que você venha a se entregar e adorá-lo. Aleluias, e assim você ouvirá o chamado de Deus. Mas para continuar em direção ao cumprimento do chamado, não basta adorar a Deus e crescer no conhecimento e ouvir o seu chamado. Há uma segunda etapa obrigatória para todos nós, que é um prazer, que é a etapa da santificação. Porque buscar a santidade, lutando contra o pecado e se consagrar de fato a Deus, é a única opção para você prevalecer no mundo espiritual e cumprir o propósito de Deus. Nós vivemos num mundo em que o reino da luz combate o reino das trevas, e o reino das trevas combate o reino da luz. E ora, o reino da luz predomina quando há santidade,
dos filhos de Deus. E ora, o reino das trevas predomina quando há pecado no meio dos filhos de Deus. Por isso, Deus nos chama para vivermos em santidade. Isaías discerniu isso, e ele temeu, e ele viu a Deus e falou: não, como eu vou subsistir? Eu sou pecador, eu habito no meio de um povo pecador. Mas aquela tenaz com brasa de fogo do altar foi lá e o purificou, que nada mais representava do que a obra de Cristo, porque somente a obra de Cristo pode nos purificar, somente o sangue de Cristo pode nos purificar de todo o pecado. E todos nós, quando aceitamos a Jesus, já fomos santificados, já fomos purificados, já fomos declarados santos e nos tornamos santos à medida em que aceitamos a Jesus. Isso é a santificação posicional. Existem dois tipos de santificação, já ensinei aqui muitas vezes, e é importante que você entenda isso e pratique isso. Você já é santo e já foi santificado pelo sangue de Jesus a partir do momento que aceitou o Senhor, porque é uma santificação não por obras, mas pela obra de Cristo, não por mérito pessoal, mas pelos méritos de Jesus, pela fé na obra de Cristo. Então, quando você aceita Jesus, você é tirado, transportado do império das trevas e é separado para Deus no seu reino, sendo declarado santo. Veja que Paulo escreve à igreja mais pecadora de todas do Novo Testamento, a igreja de Corinto. Ele escreve 2 cartas enormes, mas ele começa escrevendo a primeira carta já dizendo: aos santos que estão em Corinto, a igreja de Deus. Porque todos eles, quando aceitaram Jesus, se tornaram santos. Mas no meio daquela igreja havia gente abusando de crianças, havia gente fazendo coisas erradas, havia incesto, havia homossexualidade passiva, ativa, masculina, feminina, havia idolatria, havia feitiçaria, havia muita coisa errada, todo tipo de pecado estava ali. Mas eles eram santos porque já tinham aceitado a Jesus. Mas nós precisamos viver como santos. E isso é o segundo aspecto da santificação, que é a santificação experiencial, que é a santificação real, que devemos crescer nessa santidade. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa santificação você recebeu quando aceitou a Jesus. Mas em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, nos fala dessa santificação experiencial, real, que é crescer em Cristo, se santificando. Santificado quer dizer separado, santo quer dizer separado, consagrado, dedicado a Deus. E a santificação progressiva, experiencial e real, que é esse segundo tipo de santificação, é o crescimento espiritual, na medida em que eu vou consagrando mais áreas da minha vida a Deus, e lidando a sério com o pecado, eu vou deixando o pecado para trás, e então eu vou crescendo com mais de Cristo e menos de mim. Eu vou deixando que mais da luz do Senhor domine áreas da minha vida. Como uma grande casa, você pode ser comparado a uma grande casa, um grande castelo. Quando você aceita Jesus, a luz entrou naquele castelo, mas entrou ali no hall de entrada, mas não entrou ainda nos quartos, não entrou nas salas, não entrou nos compartimentos especiais, não entrou lá em cima, no sótão, não entrou lá embaixo, não entrou no porão.
não entrou na masmorra, não entrou na cozinha, não entrou nos depósitos, mas a luz do Senhor tem que entrar em todas as áreas da nossa vida. E na medida em que nós nos santificamos, deixando que Cristo seja o Senhor e o Espírito Santo nos dirija, vamos consagrando a Deus cada área da nossa vida, e então vamos vencendo o pecado, vamos vencendo a desobediência e nos consagrando mais a Deus. Então nós crescemos nessa santificação, como a Bíblia nos orienta aí em 1 Pedro 1, de 13 a 16, que nos diz a palavra pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro encorajando as igrejas da Ásia, ali na região da Bitínia: portanto estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, controlados, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Ali a nossa esperança, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, a não ser dominado pela velha natureza carnal que quer o pecado, o egoísmo que temos todos nós e devemos fazer morrer todos os dias. Quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Aleluias. Vire para o irmão da direita à esquerda, para a irmã da direita à esquerda e diga: você é um santo de Deus, você é uma santa de Deus. Amém. Aplauda o Senhor pela vida desse santo aí, desse santa de Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Todo o universo está cheio da sua glória. O templo ficou cheio da glória. O Senhor encheu aquele lugar. E então Isaías foi santificado. Nós aceitamos a Jesus, fomos cheios do Espírito Santo, estamos santificados e Deus quer nos encher cada vez mais, para que possamos prevalecer na batalha espiritual e permanecer em direção a esse chamado, porque é o caminho estreito. Jesus disse: entrem pelo caminho estreito, estreita e apertada é a porta da salvação, o caminho da salvação, poucos entram por ele. Largo, espaçoso, folgado, fácil é o caminho da perdição, a maioria vai por ele. Mesmo o cristão, ainda que tenha a salvação, porque ela depende da fé em Jesus somente, mas o chamado de Deus, ele depende de você obedecer esse chamado que é mais difícil, que não é fácil, que envolve sacrifício, que envolve entrega, que envolve morrer para si mesmo, para fazer a vontade de Deus acima de tudo. Então, quando o inimigo vem, ele vai tentar duas coisas para você. A primeira é fazer você voltar do mundo, voltar para o mundo. Se ele não conseguir, ele vai tentar fazer com que você desista do seu chamado. Como que você desiste do seu chamado? Quando você para de caminhar em direção ao cumprimento dele. Somente em santidade nós percebemos isso, discernimos isso, e não somos enganados pelo maligno. Porque se o inimigo te enganar, para que você vá para outra trajetória no reino de Deus, fazendo qualquer outra coisa, que não o chamado para a sua geração, que não essa prioridade máxima, que é fazer discípulos de todos os povos, que não estar no centro da vontade de Deus, você vai passar por esse mundo, e não vai deixar muita coisa para ser ouvida quando abrirem o livro das obras do cristão a respeito da sua vida. E Satanás vai ficar feliz, porque ele te enganou, você passou pela vida, mas não o incomodou, porque infelizmente no Brasil hoje, 99% das igrejas nunca enviaram um missionário para povos não alcançados.
1% das igrejas apenas envia missionários para os povos não alcançados. 1% das igrejas está obedecendo em parte essa prioridade que vimos. Não que sejam igrejas com visão missionária, porque a maioria dessas, mesmo que tenha um missionário ou outro transcultural, não tem uma grande visão missionária, porque a maior parte dos recursos não vai para os não alcançados. Mas 99% não faz nada pelos não alcançados. Nada. E se alguém está discernindo o chamado de Deus, entende que vai escrever uma história e tem um chamado e quer glorificar a Deus, o inimigo tirando de uma igreja que tenha essa visão e levando para outra, enganando, falando é tudo a mesma coisa, o reino de Deus é a mesma coisa, vai enganá-lo, e essas pessoas, na sua maioria absoluta, nunca mais vão cumprir o chamado de Deus para as suas vidas. Serão eternos espectadores do reino, e ainda por cima suas contribuições e orações dentro dos projetos das suas igrejas não colaborarão em nada para o alcance dos povos não alcançados. Por isso, nós já batizamos aqui cerca de 2.000 pessoas quase. Não sei a estatística exata, bem mais de 1.500 pessoas nós já batizamos. Nós somos 400. Mais de 1.000 pessoas saíram do nosso meio, porque estavam espiritualmente equivocadas, na sua maioria. E não se fortaleceram em Deus o suficiente para enfrentar a oposição que nós enfrentamos, que é muito intensa e é violenta no mundo espiritual. Às vezes até não dá para compreender racionalmente. Se eu na minha casa, a Beth, a Débora, a Daniela, o Gabriel, não estivermos vigiando espiritualmente, coisas estranhas vão acontecer. Problemas que não são normais acontecem, porque nós estamos em grande batalha espiritual. E é o mesmo que acontece com você e com qualquer um que se comprometa em estar no centro da vontade de Deus, com essa visão pura e radical do Evangelho de Cristo, para cumprir o propósito de Deus nesta geração. Por isso, nós estamos em jejum e oração. Por isso, nós estamos em batalha espiritual. Por isso que nós nos alegramos com as vitórias e temos participação em tudo isso. Nós já escrevemos uma história e você escreveu essa história, porque eu não faço nada sozinho. Nós, os missionários, também não fazem nada sozinho. Quando você está na sua posição, cumprindo o seu chamado de ir aqui, frutificar e sustentar em oração e contribuição os missionários que estão nos povos não alcançados, você recebe o galardão daqui e recebe o galardão de lá. Você está escrevendo uma história aqui e está escrevendo uma história lá. Quando abrirem o livro da vida das suas obras, haverá muitas pessoas glorificando a Deus, muitos povos glorificando a Deus por toda a eternidade, e você receberá o louvor dos céus, que é o único que nos interessa, porque haverá um dia, diz o apóstolo Paulo, em que todas as coisas estarão sendo reveladas e cada um receberá o louvor da parte de Deus, que é o único que interessa. E você receberá o louvor de Deus e terá a glória de Deus acontecendo, porque você não cedeu aos caprichos da carne, aos enganos e estratégias do inimigo, mas você perseverou em se santificar
para cumprir o chamado de Deus para a sua vida, andando pelo caminho mais estreito e fazendo a prioridade do Senhor, cumprindo então o propósito de Deus para a sua geração, porque esse envolve também a terceira etapa para que você cumpra o chamado, que é se preparar mais para cumprir o chamado de Deus para a sua geração. E Deus tem nos dado essa oportunidade de nos preparar cada vez mais, porque Ele está nos chamando para cumprir este chamado. E esse chamado para alguns será mais radical, porque irão para outros lugares, irão para plantar outras igrejas missionárias que farão uma história como a nossa está fazendo. E quem for plantar uma outra igreja missionária, como a família do pastor Sérgio e dos irmãos que estão em Leme, também escreverá uma história tremenda no reino de Deus, porque serão igrejas que vão enviar missionários aos povos não alcançados, e Deus nos chama para plantarmos milhares de igrejas que sejam missionárias e façam a diferença nessa geração. Por isso, nós vamos fazer mais, na medida em que multiplicamos as igrejas, do que a nossa igreja sozinha, continuando priorizando totalmente missões transculturais, sem fazer missões em Judeia, plantando igrejas filhas. Deus nos fez enxergar isso na medida em que o nosso DNA está consolidado. Sabemos quem somos, sabemos para onde vamos, sabemos o que Deus quer, estamos no centro da vontade de Deus, na sua prioridade máxima. Então Deus mostrou para nós, como liderança, que Ele quer multiplicar as igrejas que têm este DNA. Porque nós, na nossa história de 30 anos, alcançamos cerca de 50 povos para Cristo. Se pegarmos a maior denominação do Brasil, que tem mais de 10 milhões de membros, 10 milhões, nós somos 400. Eles não têm na sua história nem 20 povos não alcançados, nem a metade do que nós temos na nossa história como 400. Porém, isso não significa nada, porque nós não vamos nos comparar com ninguém. Nós queremos simplesmente glorificar a Deus e ouvir o louvor do Senhor naquele dia. Queremos a glória de Deus. E então Deus nos chama para multiplicarmos esse DNA, multiplicando igrejas que tenham essa visão, para que assim enviemos mais missionários e cumpramos o propósito de Deus nessa geração, que nós sozinhos não conseguiremos, mas com igrejas filhas se multiplicando, nós conseguiremos. E outras igrejas têm visão missionária e estão se multiplicando também, não estamos sozinhos. É como o profeta Elias, que achava que estava sozinho no tempo de Jezabel e de Acabe. Ele achava que ele era o único. Não, nós não somos os únicos. Deus nunca deixa um só, Ele levanta líderes. Havia mais de 100 mil jovens se dedicando completamente ontem, mas houve mais de 100 mil também na minha geração, e quase nada aconteceu. Por quê? Porque os missionários sozinhos não conseguem fazer a diferença. 2 em cada 100 dos que vão à frente nesses congressos, um dia cumprem o seu chamado missionário. 98 nunca cumprem, nunca chegam ao campo. E 2 desses que chegam ao campo, mais da metade não dura 5 anos no campo missionário, porque não há apoio da igreja. É a igreja que vai treinar, é a igreja que vai orar, é a igreja que vai encorajar, é a igreja que vai sustentar, é a igreja que vai apoiar. A maior parte dos nossos missionários, que hoje são frutíferos e vencedores e plantaram igrejas nos povos não alcançados para a glória de Deus e são referência no mundo inteiro, a maioria deles estavam arrebentados a ponto de desistir, e a maioria não teria alcançado esses povos se não tivessem recebido, naquele momento de crise, de desespero, a ajuda em oração e sustento desta igreja aqui.
A maioria deles, Suzuki e Márcia, estavam assim, Margareta estava assim, Alexandre Couto estava assim, muitos estavam assim, a maioria. Pessoas extraordinárias. Assim como você também é uma pessoa extraordinária, porque Deus está escrevendo uma história. Não somos extraordinários por nós mesmos, somos extraordinários porque há um Deus extraordinário, há um Espírito extraordinário, há o extraordinário Filho de Deus que te resgatou e que vive em você e que faz de você uma pessoa extraordinária. Aplauda o Senhor, aleluias. Porque Ele está te chamando, mas é preciso se preparar para o extraordinário. O extraordinário vem do céu, mas não cai do céu. É preciso pagar um preço. É preciso se comprometer totalmente com o Senhor e com o seu preparo. E às vezes, o preparo é fazer menos e não mais. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu me converti no final do 4º ano de medicina, e foi aquele fogo e busca a Deus, e todo dia oração, vigília, e toda noite na igreja, e só queria orar, e eu pegava e começava a ler a Bíblia, e lia 50 capítulos numa noite, e tinha que estudar medicina a tempo integral, era muita coisa, mas eu não queria saber, eu queria mais, e buscava mais, e aí então, depois de 3 meses de convertido, eu fiquei cheio do Espírito Santo, de uma tal maneira que eu falei, não, meu negócio é se me entregar completamente a Deus. Eu vou parar a medicina, no começo do 5º ano, vou parar a medicina. Falei para os obreiros da igreja lá, os caras tudo arregalando o olho, não faça isso. Não é agora. E eu queria me dedicar completamente ao Senhor, mas então Deus falou, não, quero você como médico, termina o curso. E aí terminou o curso, e aí então me empolguei, falei, não, agora eu vou fazer especialização. Aí Deus falou, não vai fazer especialização nenhuma, vai fazer teologia. E aí então eu fui fazer teologia, e então eu amo a cidade de São Paulo, né? Sempre morei lá e amava tudo ali de São Paulo. A minha casa era ali e tal. Mas eu amo Ribeirão Pires, é uma bênção estar aqui, melhor que São Paulo. Mas naquele período eu só conhecia São Paulo. Então Deus vem e fala, sai de São Paulo e vai para Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, onde é isso? Não, aí vim conhecer Ribeirão Pires, eu e a Beth conhecendo Ribeirão Pires, uma quinta-feira à noite, um dia de garoa, e viemos aqui e não conhecemos Ribeirão Pires. Andei por uma avenida, na outra entrava em rua, ninguém na cidade. Eu falei, meu Deus, será que é uma cidade fantasma? Porque não tinha uma pessoa na rua, só neblina e aquela garoazinha fina e nada. E Deus falou, Ribeirão Pires. E aí nós viemos para Ribeirão Pires. E aí comecei a trabalhar em Ribeirão Pires e 5 empregos em Ribeirão Pires. E aí Deus fala, para tudo agora e se prepara para ir para o Xingu. Então, era o ano de 90, eu começo a parar tudo e as minhas férias só para me preparar, fazendo junção de férias para passar 2 meses em 1990, mais 3 meses de férias acumuladas em 1993, para estar em Brasília de manhã, de tarde, de noite, fazendo um curso intensivo, dificílimo, que é o curso de Linguística e Missiologia, e me dedicando no máximo ali. Fiz o primeiro curso, só tinha fera, Suzuki, Paulo Botrel, melhores alunos da história lá do CLM, e eu dando tudo ali para andar no nível deles, e Deus me abençoando. E aí depois voltamos 3 anos depois para continuar o curso, retomar tudo aquilo, e mais 3 meses ralando dia e noite ali para aprender a linguística e a missiologia, e terminei, fui o melhor aluno da minha turma naquele 2º curso, e então estava todo feliz, não, vamos agora para o Xingu. E aí deixo os empregos e vamos para o Xingu. A Débora tinha 3 anos, a Daniela tinha 1 ano, quando comecei a radicalizar para ir. E aí então Deus finalmente falou, mas a coisa não acontecia, não conseguia ir, as barreiras espirituais eram muito fortes.
até que finalmente Deus me deu 2 sonhos, e o primeiro eu já contei aqui, e o segundo foi assim: eu estava num grande lugar semidesértico. Creio que esse sonho ainda é o segundo chamado para a minha vida, porque o primeiro tinha tudo a ver com o Xingu, era uma luta contra uma sucuri gigante. Mas nesse segundo sonho, eu estava num lugar deserto, muito grande, e estava ali, ia caminhando, e eu tinha um cajado na minha mão, e eu ia caminhando com aquele cajado, e vinham serpentes najas, o caminho inteiro. E eu ia andando pelo caminho e matando aquelas serpentes. Eu dava um passo, vinha a serpente, eu pá! E andava outro passo, vinha outra serpente, eu pá! Eu dava outro passo, outra serpente, eu pá! E aí, pá! E pá! E eu andando rápido, e pá! Andando, pá! Andando, e avançando no deserto, avançando, pá! Pá! E aí fui ficando cansado, a caminhada era longa, não acabavam aquelas serpentes najas, e o meu braço começou a cansar. Eu pá na cabeça, andando, e vinha outra, pá na cabeça. Eram muitas, mas ia matando todas com uma paulada só na cabeça, com aquele cajado. Mas de repente eu comecei a cansar. Veio uma serpente naja, maior que um crocodilo, e pôs aquele cabeção, aquela língua dela, e veio para cima de mim. Eu girei o braço, pum, com tudo na cabeça dela, e ela fez assim. E eu voltei para trás e dei com mais força na cabeça dela, bem no meio, pum, e ela... E foi chegando, e eu indo para trás, ela chegando, ela subia por cima assim, eu com o pau segurando ela aqui, desesperado. Aí gritei, Jesus, e aí de repente, pau, 2 tiros naquela serpente, ela cai, escorrega em mim assim. E aí eu acordo, e Deus então me fala claramente que eu e a Beth não conseguiríamos prevalecer e cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, a não ser, disse Deus, que o meu exército vá com você. E na verdade tinha a congregação e a primeira igreja batista de Santo André orando por nós, mas não era suficiente para encarar aquela batalha e as batalhas que se seguiram. Então nós mobilizamos mais de 200 intercessores, que eu mandava carta mensal, ligava para eles e comunicava mensalmente. Passei por 7 igrejas diferentes, grupos de intercessão das igrejas todas, orando por nós, para que então, depois de mais de 6 meses de oposição, muita luta, conseguimos finalmente ir para o Xingu e mudar lá para dentro, depois de muitas lutas e dificuldades. E aí finalmente então eu achava, agora estou cumprindo o chamado de Deus para a minha vida, depois de todo esse preparo. Fiz medicina, fiz teologia, sacrifiquei as minhas férias, fiz linguística, fiz missiologia, estamos aqui, agora vamos. E aí comecei todo empolgado, trabalhando como médico, como linguista, tentando ali aprender a língua, mas o trabalho médico era sufocante, a oposição espiritual era terrível, os índios ainda nem colaboravam, eu tinha que sair cedinho e caçar algum animal grande para ter carne em casa, tinha que sair e depois do trabalho ir pescar, e se não desse tempo de pescar, tinha que apelar para um jacaré, e pegava o barco e andava no rio ou no lago, onde visse 2 tochas vermelhas, ali eu jogava o barco e pau, no meio dos olhos do jacaré, e puxava o jacaré, desnucava ele com o terçado, e punha ele sem cabeça dentro do barco. E eu à noite limpando o jacaré lá, a Débora, a Daniela, assustadas, e a Beth também, porque na medida que eu passava a faca, o jacaré sem cabeça, jacaré de 2 metros e pouco, era jacaré pequeno, não era grande. Aí então punha o jacaré assim, e eu cortava, o jacaré me empurrando assim com a mão. Aí a Beth, está vivo, a Débora, a Daniela, pai!
E eu, calma gente, ele está morto, está sem cabeça. É que o jacaré tem um sistema nervoso autônomo violento, né? Então, eu achei que estava lá, mas depois de 2 anos, Deus fala, para tudo e volta para a congregação lá em Ribeirão Pires, que se você não voltar, a congregação vai fechar. E eu saio sem entender aquela palavra, e em janeiro de 96, chego na Rua das Flores 184, quem conheceu a Rua das Flores 184 aqui? Alguns irmãos conheceram, os mais antigos, e eu entro lá, está o pastor, que ainda não era pastor, seminarista, Adilson, que liderava a congregação no nosso lugar, e eu entro na assembleia de férias, missionário no campo, e ele fala, então eu estou saindo da congregação e a entrego no dia de hoje aos cuidados do pastor Piva, que agora acabou de chegar. Tipo, toma que o filho é teu. E aí ficamos em oração e não sabíamos o que fazer. Tentamos colocar outra pessoa para continuarmos o chamado, mas Deus falando, volta, volta, volta. E aí nós obedecemos ao Senhor e programamos a volta para julho, mas em maio já estávamos aqui realmente de volta, não com a mudança, mas eu já estava trabalhando até no Hospital Ribeirão Pires, indo para lá e voltando algumas vezes, mas já trabalhando aqui, já com um emprego aqui, de um plantão pelo menos por semana no pronto-socorro, e logo voltamos. A Beth, nesse período também, logo ficou grávida do Gabriel, e aí foi a confirmação de que era o tempo de voltar. E então, estamos aqui, e dessa história da igreja, envolve esse preparo. E assim também acontece na vida de qualquer um que é chamado por Deus. Pode ser que o seu preparo seja para ser alguém, líder de célula, supervisor que multiplica células, que envia missionários às nações, que é um intercessor fiel, que é um contribuinte fiel, que está sustentando, e todos nós estamos fazendo isso ao mesmo tempo, e a maioria é chamada para se comprometer no reino e cumprir esse papel. Pode ser que Deus tenha algo novo para você, e a oportunidade de você plantar uma outra igreja batista missionária, em Rio Grande da Serra, em Santo André, em outra cidade, em outro estado, ou no interior de São Paulo, ou em outro país. Mas serão igrejas que estarão debaixo da nossa autoridade para não ter risco de perder a visão missionária, e portanto nós temos certeza que sempre estarão priorizando o reino de Deus e escrevendo uma história, e você faz parte dessa história. Por isso que Deus tem te preparado, por isso que Deus te trouxe aqui, e muitas outras coisas que aconteceram e vão acontecer dizem respeito a essa história. Abraão foi chamado e ele foi fiel, e com 114 ou 115 anos de idade, ele cumpriu o ápice do seu chamado, tendo recebido a bênção de Isaac. Ele o ofereceu em sacrifício no Monte Moriá, porque Deus estava com ele. Moisés foi tirado como um menino formoso, a família cheia de fé o guardou, mas não podia mais retê-lo, então fizeram uma cesta de folhas e o lançaram no rio Nilo, e a mulher, a filha do faraó, o recolheu, e ele foi criado na corte por 40 anos, mas ele estava preparado intelectualmente, mas não espiritualmente. Então, na sua impulsividade, ele matou o egípcio defendendo o israelita, e posto em fuga, e fica 40 anos no deserto, e então ele é tratado no seu interior, e se torna o homem mais manso e humilde da terra, para então com 80 anos, se tornar o grande libertador, impondo as 10 pragas para o Egito, atravessando o mar vermelho a seco, e levando aquele povo no deserto, reoutorgando as leis escritas pelo próprio dedo de Deus para o povo, os 10 mandamentos. Assim, Moisés teve um preparo de 80 anos para exercer o seu ministério por 40 anos. Jesus Cristo, o nosso Rei, o Senhor, o Salvador, se preparou por 30 anos
para cumprir o ministério por 3 anos e meio, e morrer na cruz e ressuscitar, consumando a obra de salvação. Deus está te preparando para as coisas grandes, mas é preciso ser fiel agora, aqui e agora, porque isso já é história, já é reino de Deus, já é frutos, já é propósito de Deus, já é glorificar o Senhor. O chamado já está acontecendo, o chamado não vai acontecer depois, ele já está acontecendo na medida que você vai obedecendo. E é preciso então a 4ª etapa para cumprir todo o chamado, é que Paulo escreve para Timóteo, encorajando a não desistir. Ele tinha cumprido uma etapa, mas ainda Deus tinha muito, para que você venha a cumprir e não desistir quando vierem os balanços, quando vierem as tentações, as oposições, as dificuldades. No meio da caminhada, já pensamos em desistir de tudo. O diabo lança isso na mente, eu nunca aceitei essa ideia, mas muitos, às vezes, na caminhada das lutas, aceitam essa ideia. Elias aceitou essa ideia e desistiu de tudo lá no deserto. Mas Deus quer te chamar para você perseverar até o fim e cumprir todo o chamado de Deus, como está escrito em Lucas 9, 52 a 57. Assim é o chamado do Senhor para nós. Lucas 9, 52 a 57. E enviou mensageiros à sua frente. Indo eles, entravam num povoado samaritano para fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Só até aí. Então o Senhor, ele enfrentou tanta oposição, que por vezes os discípulos ficavam revoltados, falando: vamos queimar esses caras aí. Mas esses são aqueles que serão salvos. Quando Pedro era chicoteado, ele orava a favor daqueles homens, e ele não perseverou, não desistia, mas perseverou. Deus nos chama para perseverar e não desistir do chamado de Deus para as nossas vidas. Irmãos, um grande homem de Deus disse: a obra de Deus começa difícil. Eu digo para vocês, esses 36 anos de obra de Deus, desde que aceitei a Jesus, 37 anos agora a serem completados, não foram fáceis. Esses 31 anos de ministério, 32 a serem completados agora em julho, não foram fáceis. A obra de Deus tem sido difícil. Mas o homem de Deus falou: a obra de Deus começa difícil, se torna impossível, se torna impossível, e então ela é feita. E eu digo para vocês, a obra de Deus está impossível para mim hoje. Ela está impossível, porque não está mais em uma igreja local que eu sou pastor e tenho controle sobre ela. Mas Deus agora nos chama para multiplicar as igrejas, multiplicar o impacto nas cidades e nas nações e nos povos não alcançados, de uma maneira que é totalmente impossível estar no controle, de uma maneira que é total dependência dos discípulos e total dependência do Espírito Santo, que está trabalhando nas suas vidas para vocês fazerem aquilo que nós temos feito e fazerem melhor, porque já aprenderam mais e tiveram referências que eu não tive na minha história, mas vocês as têm. Por isso eu creio que o impossível vai ser feito, porque o que eu não posso, vocês vão fazer, e nós vamos fazer juntos, escrevendo uma história no reino de Deus. E Deus está aqui hoje para confirmar isso.
E o Espírito Santo está bradando sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira, no mundo espiritual. O Espírito Santo está bradando aqui em Ribeirão Pires, está bradando no seu coração, no seu espírito: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem quer fazer a diferença, escrever essa história de fato e cumprir o chamado do Senhor, como Isaías cumpriu, como Moisés cumpriu, como Jesus cumpriu, como Paulo cumpriu, como Priscila cumpriu, como Débora cumpriu, como Maria cumpriu, como Isabel cumpriu, como os homens e mulheres de Deus cumpriram, como nós temos cumprido até hoje, mas Deus nos chama a fazer mais, e para isso precisamos responder ao Senhor, que nos chama hoje para escrever essa história e fazer a diferença. E se a sua resposta para Deus é sim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, fique em pé e vamos juntos nos dedicarmos a Deus nesse momento. Aleluia. Se a sua resposta ao que você ouviu de Deus, e Deus te trouxe aqui para chamá-lo para essa obra, Deus vai fazer coisas grandes através de você, creia nisso, e você será acompanhado, e você será mentoreado, e você não caminhará sozinho, nós estaremos caminhando. Vamos estar às terças-feiras dando treinamento para todos os membros da igreja se tornarem esses que vão cumprir o chamado para as suas vidas, e todos nós estamos sendo capacitados para que o impossível aconteça. Nós vamos fazer. Jesus Cristo não conseguiu fazer tudo, porque Ele fez tudo o que Ele tinha que fazer, mas não era tudo o que Ele tinha que fazer a pregação do Evangelho depois da sua morte e ressurreição, porque esse trabalho não era dele, era nosso, e Ele confiou esse trabalho àqueles 12 homens, e era totalmente impossível que eles conseguissem, aqueles 11, porque um era o traidor, mas eles revolucionaram o mundo e fizeram a diferença. Nós estamos aqui em mais de 11, e somos tão fracos quanto aqueles discípulos, nós somos tão amantes de Deus quanto eles, e temos muito mais conhecimento da palavra de Deus, e experiência de referências de uma história, de uma igreja, e já sabemos como é o mundo, tendo muito mais informação e recursos do que eles. Por isso, se eles conseguiram numa só geração, sendo 11 mais o apóstolo Paulo, evangelizarem todo o mundo conhecido, e todos os povos foram alcançados, os povos conhecidos, nós podemos e faremos, juntamente com as igrejas que estão sendo despertadas pelo Espírito Santo aqui no Brasil, para escreverem essa história e fazerem essa diferença. Vamos dar as mãos, fechando os corredores, e juntos como igreja brasileira, como igreja também local, batista missionária, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido.